Ok, agora a próxima figura da igreja é a família de Deus, que para mim é uma das figuras mais preciosas na Bíblia. Nós que recebemos Jesus somos uma família espiritual. E quando eu evangelizo, eu encontro muita pessoa que fala para mim: todos nós somos filhos de Deus, que queria dizer que nós todos somos irmãos e da mesma família. Mas na verdade isso não é verdade quanto a todas as pessoas do planeta. Vejam comigo, por favor, um versículo importantíssimo nesse sentido. João 8, 44. Jesus está aqui pregando para um grupo misturado de crentes e descrentes, e ele fala aqui em versículo 44 de João 8: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não é difícil imaginar que essas palavras do nosso Senhor Jesus provocaram muito a raiva e o ódio dos ouvintes. E às vezes, quando eu ensino essa verdade de João 8,44, há pessoas que não gostam, mas é uma realidade que precisamos aceitar, porque está claramente na Bíblia. Nós não nascemos filhos de Deus, ainda que sejamos a criação de Deus, porque nós nascemos hoje com o pecado do nosso pai Adão, que ele pecou e esse pecado passou dele para nós. Então ninguém nos ensina a pecar, já é natural em nós. Minha mãe nunca explicou para mim como contar a mentira, como tomar as coisas do meu irmão. Já era natural e eu fazia coisas erradas. E eu tinha prazer em fazer coisas erradas, porque naturalmente eu sou filho do diabo. Isso quer dizer que eu não faço parte da família de Deus. A igreja é a família de Deus, então para você fazer parte da família de Deus, fazer parte da igreja, tem que acontecer algo na sua vida, que eu já enfatizei muitas vezes, é uma transformação sobrenatural. Aqui Jesus declara claramente: vós tendes por pai ao diabo. Então nós não queremos fazer parte da família do diabo, nós não queremos ele como o nosso pai, nós queremos Deus como o nosso pai. Então vem comigo, por favor, para o livro de Romanos. E Romanos lida com o aspecto disso, e é a nossa adoção na família de Deus, porque nós éramos estrangeiros, não fazendo parte da família dele. E diz aqui em Romanos 8:12: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então, no versículo 14, ele enfatiza que a pessoa guiada pelo Espírito é filho de Deus. A Bíblia nos ensina em Efésios 1 e outras passagens que o Espírito Santo só
habita nos crentes, nos verdadeiramente salvos. Quando ele entra aqui em Romanos 8,14, ensina que ele começa a guiar. Ele guia quem é filho de Deus. E para ser filho, ele explica aqui, versículo 15, existe o espírito de adoção de filhos, pelo qual aclamamos Abba, Pai. E Abba é uma palavra íntima de um filho para o pai dele, nessa língua aqui, na língua grega aqui, Abba, Pai, né? E tem ligação até com o hebraico. Nós somos, pela salvação, pelo Espírito, adotados na família de Deus. Éramos filhos do diabo e Deus, no amor dele, decidiu nos adotar na família dele. Veja comigo o livro de Efésios, por favor. Efésios capítulo 1. Aqui, Efésios 1, versículo 5, diz o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui nos liga com algo futuro. Nós sempre seremos os filhos de Deus, sempre. A Bíblia vai continuando com esse tema, mas a igreja então é a família. Por causa disso, nós queremos manter essas coisas nas nossas conversas, no nosso entendimento entre nós. Nós somos uma família, deve existir carinho, deve existir amor, deve existir apoio. Se você tiver problema, é meu problema também. Não que eu preciso entrar nos detalhes da sua vida e tentar governar você ou dominar na sua vida, mas eu devo pelo menos me preocupar com você, porque você faz parte da minha família. É uma família não biológica, é uma família espiritual. Nós continuamos aqui, João capítulo 3, ele explica aqui em João 3 o que acontece para nós entrarmos por essa adoção. Nós já vimos que essa adoção vem pelo Espírito, Então você era filho do diabo e o Espírito de Deus, ele coloca você na família de Deus. Mas o que é que acontece? Jesus lida com isso em uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, João 3. E aqui, em João 3, eu vou ler versículos 3 a 8, uma passagem bem conhecida, mas deixe-me ler. João 3, 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, hoje em dia, se você quiser adotar uma pessoa para a sua família, você passa por um processo de preencher documentos, documentação, e você às vezes leva meses ou um ano ou mais, e por esse processo, legalmente, diante do governo, aquela pessoa, aquela criança normalmente se torna seu filho. Agora faz parte da sua família, mas não há sangue nenhum entre vocês, é somente algo legal. Mas para Deus a adoção é diferente. Ele transforma quem você é para literalmente fazer parte da família. Então é uma adoção
sobrenatural porque você nasce de novo. Você não nasce de novo para ser adotado numa situação sei lá, você vai para a África e é um órfão e você adota essa criança na sua família. Não há nada sobrenatural. Essa pessoa não é literalmente seu filho, mas você passa por esse processo. Mas na adoção que Deus nos dá, que nos coloca na família dele, realmente você muda, você se torna, a Bíblia fala, uma nova criatura. Então, para você fazer parte dessa família, quer dizer que você não é a mesma pessoa. Você está em outra família como uma outra pessoa, totalmente transformado, uma coisa muito especial. Inclusive, veja comigo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, usa esse termo aqui, nova criatura. Nós, sendo adotados na família de Deus, agora somos o quê? Novas criaturas. Então, vai até isso, essa adoção para entrar na família de Deus. E ele fala, outra passagem, vamos para Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 19, ele diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e, marque essas palavras por favor, e da família de Deus. Então aqui ele usa o título que estamos enfatizando, essa figura. Nós somos uma família, adotados pelo Espírito de Deus, através do novo nascimento. Ele fez esse milagre nas nossas vidas, nós fazemos parte da família dele. Antes éramos filhos do diabo, agora filhos de Deus. E entrando na família de Deus, Deus se torna o Pai Celestial de cada salvo. João 1,12. João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Há uma moça que depois do culto de ontem à noite conversou comigo que ela quer se batizar. Fiquei muito feliz e ela com a atitude dela, o desejo dela, e eu falei para ela, é necessário primeiro nascer de novo e ser filho de Deus, no caso dela, filha de Deus. E ela falou que ela já tinha recebido Jesus como Salvador. Eu falei, olha, se você já recebeu Jesus de verdade, a Bíblia diz aqui que ele deu para você o poder de ser feito filha de Deus. Então, existe até nisso a ideia de poder. E por causa disso enfatizamos muito a salvação. E para poder entrar na igreja de verdade, não é uma decisão humana, é uma coisa de Deus que Ele faz, é algo celestial, algo sobrenatural. Ele nos dá poder para sermos feitos filhos de Deus. Daí Jesus, que é também o Filho de Deus, interessantemente a Bíblia enfatiza que Ele se torna o nosso irmão e também nós somos co-herdeiros dele. Veja comigo duas passagens. Primeiro, Romanos 8:17. Romanos 8:17 diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e olha aqui, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que para mim é uma coisa incrível, que eu vou estar lá na presença de Deus para toda a eternidade. Jesus é meu Senhor, meu Rei, meu Deus, meu Salvador, mas também Ele é meu irmão, de tal forma, isso é incrível, que nós somos co-herdeiros com Ele. Tipo, ser herdeiro é tipo, seu pai entrega para você o que é dele, porque ele vai morrer e ele passa para você, por causa da sua posição na família, você recebe.
Nós somos adotados, transformados como novas criaturas, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Cristo e agora co-herdeiros, que é incrível. Eu não sei tudo que isso quer dizer, mas é o que a Bíblia fala. Veja comigo, por favor, Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículos 4, 5 e 7, diz o seguinte, Gálatas 4, 4 a 7, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu estava conversando com a minha mãe hoje, e eu estava explicando para ela que muita pessoa prefere que Deus dê simplesmente uma lista de regras, usos e costumes. Deus explica para mim claramente o que eu posso, não posso fazer, eu vou seguir. E você nota que há muita igreja que é basicamente isso. Se você seguir essas coisas, essa tradição da nossa igreja, você está bem, você vai para o céu, e você vai ter comunhão conosco, e ninguém vai falar mal de você. Mas a Bíblia não é tão assim. A Bíblia é muito mais geral em muitos casos. Jesus não dá detalhes. Tipo, por exemplo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 11 que é uma vergonha o homem ter cabelo comprido. Mas a Bíblia não fala onde vai o cabelo quando se torna comprido. Então, tipo, uma pessoa fala, olha, aqui está bem. Outra pessoa fala, não, mas aqui está bem também. E outra pessoa, aqui, né? E claro, fica óbvio, quando está aqui embaixo, claro que não tem jeito. Mas quando está aqui ainda, tem debates. Eu já ouvi pessoas brigando, e a pessoa, eu quero algo assim. A Bíblia não fala isso. Por que estou enfatizando isso? A Bíblia enfatiza aqui que, sendo adotados, versículo 6, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Eu pessoalmente acredito o seguinte: Deus não tem interesse nenhum em dar para nós uma lista de coisas. Ele não tem interesse nenhum. Olha, ele já aboliu a lei através de Jesus, dizendo, vocês precisam de mais do que a lei, vocês precisam do meu próprio Espírito habitando em vocês, guiando vocês. E o desejo dele não é você procurar uma lista de coisas para você poder fazer ou não fazer. É para você, como eu, falarmos para Deus, Abba, Pai, me guie, me ajude. Eu vou abrir a tua palavra, eu vou ler os princípios que o Senhor me dá aqui. Mas se eu faço parte da sua família, eu sou seu filho, eu sou irmão de Cristo, me guie na tua palavra. E eu acredito que muita pessoa não quer esse relacionamento. Fala que quer, mas não quer. Só para ter uma ideia, quanto tempo você passou essa semana em oração? Quanto tempo você passou essa semana de Bíblia aberta, não simplesmente lendo como algum ritual, mas realmente prestando atenção, dizendo, Deus, meu Pai, por favor, converse comigo. Há uma grande diferença, e há coisas que Ele nos mostra nesses momentos íntimos de família, e você não precisa de uma lista, você já sabe o que está certo, e é isso que Ele quer conosco. Por causa disso Ele nos colocou na família, e por causa disso não é errado chamar uns aos outros irmãos na igreja, e se entende que no céu não haverá casamento. Veja comigo Mateus 22, por favor. Mateus 22, 30. E só para esclarecer, não é que Deus não tem interesse em dar detalhes específicos em vários lugares da Bíblia. Não é que Ele diz, não leia a Bíblia. Não estou dizendo isso. Por favor, não
me entenda ruim. Não, eu estou simplesmente enfatizando. Ele quer que você vá a Ele e converse com Ele como seu Pai Celestial. E quando você tem dúvidas sobre pintar cabelo, usar calça, usar maquiagem, escutar uma certa música, assistir um filme, falar uma certa palavra, ter tatuagem, vai a Ele. Essa é a ideia. Ele é seu Pai Celestial. Converse com Ele, fala: Pai, eu quero ajuda, o que eu devo fazer? Eu garanto, muitas vezes, com uma oraçãozinha, a resposta já vem. E você sabe, você não precisa ficar... será? Há muito crente que conversa: eu não sei o que é a vontade de Deus. Você sabe, mas você não quer saber. Esse é o problema. Você não presta atenção na voz dele. Deus não é mudo, não conseguindo falar. Ele quer conversar contigo. Ele quer, mas a pessoa: eu não sei, eu não... Sabe? Que é isso? Mateus 22:30, olha aqui, Mateus 22:30, diz aqui: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então eu estou ligando essa passagem com essa figura que Deus está nos dando. Se eu sou seu irmão e você é meu irmão ou irmã, e todo mundo é assim, e somos irmãos de Cristo e co-herdeiros com Cristo lá no céu, consequentemente nós não vamos casar. Ele fala exatamente isso aqui: nós não vamos casar lá no céu. Eu acho que nosso relacionamento vai ser mais íntimo ainda do que qualquer casamento terrestre, porque não vai haver nenhum pecado, nada entre nós para atrapalhar a comunhão espiritual, comunhão íntima entre nós. É uma coisa bem especial. Então agora, nessa vida, nesse lugar, aqui, nessa igreja, eu entro no púlpito aqui para falar algo para vocês, e eu falo: irmãos. E se você quiser chamar alguém da igreja de irmão ou de irmã, tá certo? Não tem nada de errado nisso, pode falar isso. É uma ideia. Agora vamos para a próxima figura aqui, na página 18 ainda da apostila, letra H, e a ideia do reino. E a ideia do reino dá muita confusão. Graças a Deus existem várias parábolas que nos ajudam com a ideia do reino. Vocês que estão nos estudos, vamos dizer, na escola dominical da nossa igreja, eu estou explicando as parábolas, e as parábolas enfatizam esse reino. Leiam comigo aqui esse primeiro parágrafo aqui, ou sentença de a letra H, reino. As parábolas declaram que o Rei do Universo pretende estabelecer um reino milenar na terra, mas antes prefere estabelecer um reino nos corações dos homens, enquanto há um reino satânico que finge ser de Deus, ou finge ser melhor do que o reino de Deus, dependendo do caso ou da situação. Jesus venceu o reino de Satanás através da sua vida perfeita e sacrifício suficiente. Então, quando falamos sobre o reino, às vezes você está pensando sobre o céu, às vezes você está pensando sobre algo terrestre, mas que não chegou ainda. Às vezes você está pensando sobre a igreja, e às vezes você está pensando sobre algo que acontece no seu coração. E você pensa sobre todas essas coisas porque a Bíblia fala tudo isso. E dá uma confusão. Você fala: então o que é esse reino? E nós entendemos, e eu organizei aqui nesse parágrafo o seguinte: Deus é o Rei do Universo, o reino dele é tudo, mas antigamente, e vocês podem ler essas passagens aqui, eu coloquei várias referências aqui. Antigamente, Deus profetizou através de vários profetas: eu vou estabelecer um reino muito especial com a nação de Israel. E no livro de Apocalipse, ele fala que esse reino vai durar por 1000 anos. 1000 anos. Durante o qual o próprio Satanás não vai ter poder, porque ele vai ser preso
no abismo. Mas tal não aconteceu ainda. E quando Jesus chegou, 2000 anos atrás, era para ele estabelecer esse reino com os judeus. Problema: eles queriam Jesus como rei? Não, porque depois de falar Hosana e glorificar a ele, não foi muito difícil os fariseus provocar o povo, e o povo falou para Pilatos sobre Jesus: crucifica-o, crucifica-o. E aconteceu, Jesus foi morto pelo próprio povo dele. Então não era hora. Inclusive Pilatos conversando com ele falou: então você é rei dos judeus? E Jesus falou: olha, era para eu ser rei, mas se o meu reino fosse daqui, meu povo lutaria. Mas não está acontecendo. E não aconteceu. Então, isso aconteceu. Mas antes de morrer, Jesus ensinava utilizando estas enigmas ou parábolas que ensinam coisas para os crentes e escondem as mesmas coisas dos descrentes. Ele fala muito nessas parábolas sobre o reino. O reino. E durante esse tempo ele explica o seguinte nas parábolas: eu vou estabelecer um reino, mas esse reino precisa primeiro começar nos corações dos cidadãos. Se não acontecer, eu como rei vou ter que vencer as pessoas, vou ter que matar as pessoas. Ele trouxe então a igreja com a promessa do Espírito, que nos trouxe o novo nascimento, e através desse nascimento espiritual, ele colocou o reino dele em primeiro lugar aqui dentro de nós. Agora nós nos reunimos na congregação da igreja para adorar a Deus, mas de corações transformados. Ele está reinando aqui porque eu quero fazer o certo, porque eu quero ir ao céu? Não, porque ele já reina aqui, ele já habita aqui, ele está me guiando, ele é o meu rei. E eu tenho a influência do meu rei, do reino na minha vida, que está impactando as vidas dos outros, e outros estão recebendo Jesus e pelo Espírito estão entrando nesse reino espiritual também. Ele enfatiza isso. E um dia, no arrebatamento, ele vai nos tirar daqui, vai nos levar para o céu, junto com a ressurreição. Nós vamos passar o tempo da tribulação com ele lá. E a Bíblia explica que nós vamos voltar com ele no fim da tribulação para reinar com ele. Na verdade, ele fala que nós vamos ser reis e sacerdotes com ele. Durante o próximo período, que é bem maior do que 7 anos, é o milênio, 1000 anos. Então essa é a ideia. Então ele fala sobre isso. Então, olhando para vocês que já receberam Jesus, existe aqui uma representação do reino. Cada pessoa sendo cidadão, e Jesus é nosso rei, e ele que manda aqui. Por causa disso, não é nem o pastor que manda, é a Bíblia. O pastor tem autoridade lhe dada para fazer a obra de pastor, mas o pastor tem que aceitar o que a Bíblia fala, porque eu não sou o rei, eu sou simplesmente servo do rei. E a Bíblia enfatiza que nós somos os servos do rei. E essa é a ideia. Jesus venceu o reino de Satanás aqui quando ele foi morto na cruz. E você pode ler sobre isso em João 12:31 e Hebreus 2, 14 e 15. E para mostrar uma parte disso, vamos para Hebreus 2, por favor. Porque Satanás, ele tem um reino também. O reino dele era: olha, eu sou o rei e eu digo que você vai morrer, você vai ao inferno porque você é culpado, e eu quero que Deus seja justo nesse caso, porque você vai ao inferno. Mas veja o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 2, 14 e 15.
e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então diz aqui a palavra morte. Jesus eliminou esse império da morte. Agora Satanás não consegue condenar ninguém que recebe Jesus, porque há outro reino, outro rei, bem mais poderoso, é Jesus. Então, existe ainda o reino de Satanás aqui? Sim. Mas ele não reina nas nossas vidas, porque nós temos um novo rei, é Jesus Cristo. Aqui embaixo, eu não mencionei na apostila todas as parábolas, mas vamos ver aqui rapidinho. Eu não vou nem ler todas as passagens, porque vai demorar muito. As parábolas falam muita coisa. Mas a parábola do joio enfatiza a diferença entre os filhos do reino e os filhos do maligno. Nessa parábola, ele diz que há pessoas que vão entrar no meio dos cidadãos do povo de Deus. Essas pessoas vêm e são basicamente descrentes ou até apóstatas, né? Pessoas que dão a ideia que são crentes e até fazem coisa de crente, mas não são crentes e são joio entre o trigo. Ele enfatiza isso sobre uma coisa que tem a ver com o reino. Número 2, a parábola do grão de mostarda enfatiza como o reino dos céus cresce muito mais do que as pessoas esperavam, e agora chama a atenção por causa do crescimento, que eu acho incrível como Jesus, 2000 anos atrás, ensinava essa parábola. Olha, o meu reino vai crescer, mas vai encher de gente que não é de verdade, ou seja, pessoas que não são verdadeiramente crentes. E olha o que aconteceu no mundo inteiro. Igrejas em todo lugar, e muita igreja está lotada de gente que nem conhece Jesus de verdade, como Jesus falava em vários lugares, e tem até parábolas enfatizando isso. Número 3, a parábola do pão levedado enfatiza o crescimento. E algumas pessoas falam que esse fermento representa o pecado. Você pode ou não pode aceitar isso, porque nem sempre fermento representa pecado. Normalmente representa, mas nem sempre. Número 4, a parábola do tesouro escondido enfatiza o valor do evangelho, e nós que compreendemos o evangelho de verdade e o valor do evangelho, nós falamos, é verdade, é isso mesmo. Você pode tirar de mim a minha saúde, meu dinheiro, meus bens, minha família, mas eu achei Jesus e é Ele que eu quero. A Bíblia nessa parábola enfatiza isso do reino. A parábola da pérola de grande valor também enfatiza o valor do evangelho. E a parábola da rede lançada no mar enfatiza que só Deus conseguirá discernir quem é salvo. Então nós não devemos dividir, você faz parte do reino, você não faz parte. Nós devemos ganhar pessoas para Cristo, prestar atenção a pessoas confusas que precisam de ajuda, mas afinal de contas é Deus, através dos anjos, que vai dividir os descrentes dos crentes. Nessas parábolas e outras se vê que a expressão reino dos céus descreve o que acontece nos corações das pessoas e serve para demonstrar que Deus quer reinar nos corações dos homens na época da igreja. Então, como eu falei, eu não vou ler todas as passagens, é muito, mas é uma ênfase muito importante, e se eu entrar, eu vou ter que entrar em um estudo que vai longe. E eu já estou fazendo isso com vocês na escola dominical, então não vou fazer agora, mas é isso. Então essa é a última figura que nós vamos estudar nessas aulas. Na próxima aula nós vamos lidar com o batismo e talvez também a ceia do Senhor.